Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Festival de Vesak desse ano de 2025, que vai acontecer na próxima lua cheia, agora de maio, mais precisamente no dia 12 de maio. Nós teremos o grande Festival de Vesak desse ano de 2025. E na aula de hoje a gente vai fazer um preâmbulo, a gente vai fazer uma preparação da sua energia para você poder estar bem preparado e absorver o máximo de energia, de iluminação que vai acontecer nesse próximo dia 12. O Festival de Vesak, para quem já acompanha meu canal, né, já deve ter visto vários vídeos que eu publico durante esse período e que diz o seguinte: esse Festival de Vesak é um dos festivais mais importantes da humanidade, assim, para aquelas pessoas que estão trilhando o caminho da espiritualidade, que estão trilhando o caminho da iluminação, o caminho da ascensão. Então, todos os anos nós temos esse Festival de Vesak, que é uma data móvel, né? Ele não é uma data fixa, ele acontece sempre na lua cheia do signo de Touro. Então, essa lua cheia ela varia de ano para ano, né? Tem vezes que cai em abril, tem vezes que cai em maio, e esse ano vai cair no dia 12 de maio. Então, o que acontece, né, de extraordinário nesse Festival de Vesak? Para quem está chegando agora e não sabe o que é o Festival de Vesak, é um festival onde todos os membros da grande fraternidade branca se materializam, tá, gente? É isso mesmo que vocês estão escutando. Eles se materializam numa área do planeta chamada Deserto de Gobi, tá? Eu tenho alguns vídeos que explicam direitinho todo esse processo para vocês poderem entender melhor. Dá um pulinho lá no canal que vai ter assim bastante explicação com relação a isso. Eles se materializam, né, exatamente no ápice da lua cheia de Touro, que vai acontecer agora no dia 12 de maio, e eles abençoam todos os reinos da natureza. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Todos esses reinos são abençoados com energias de iluminação. É isso mesmo, gente, iluminação. Então, todas as pessoas do planeta, né, todos os seres viventes do planeta, sejam eles humanos, animais, vegetais ou até mesmo os minerais, que têm a sua consciência, tá, gente? Os minerais também têm consciência, tá? Todos esses seres recebem um influxo muito poderoso das energias de iluminação. Então, isso faz com que cada um de nós possamos dar um passinho à frente na nossa caminhada evolutiva. Então, imagina que você está num determinado ponto, né, da sua evolução, e toda vez que entra esse Festival de Vesak, que acontece todos os anos, você recebendo essa influência, essa carga de luz, você dá um passinho à frente. Então, olha, gente, que bênção, né? Por isso que a gente deve aproveitar ao máximo que a gente puder esses grandes momentos, né? Essas grandes egrégoras que acontecem, para a gente não perder nada, né? E tá sempre dando o nosso passo adiante. Então, como que a gente pode se preparar ainda mais para poder receber essas energias? Essas energias, elas são dadas para todo mundo, tá? Até quem nunca ouviu falar de Vesak, para aquelas pessoas que não acreditam, para aquelas pessoas que não têm nem noção do que é o Festival de Vesak, também recebem essas energias, tá? Só que elas ficam a nível inconsciente, né? A pessoa recebe nos seus corpos sutis essas energias, porém, como elas não têm conhecimento, elas não têm noção do que está acontecendo, elas não conseguem aproveitar o máximo dessa potencialidade. Então, por isso que o conhecimento, né, quando a gente busca conhecimento, é uma ferramenta muito grande, muito importante, porque quando a gente conhece, a gente até colabora, a gente até se coloca à disposição daquilo que a gente recebe para poder usar com mais critério, com mais ênfase, com mais sabedoria, tá? Então, o que acontece? Essas energias que os mestres irradiam, né, a partir do Festival de Vesak,
elas servem para fazer com que nós tenhamos um insight, né? Insight do quê? Um insight da nossa verdadeira natureza, que é a nossa natureza divina. Todas as vezes que a gente recebe essa energia, né? Todos os anos desse Festival de Vesak, alguma coisa dentro de nós muda. Alguma ficha cai, né? Alguma luzinha acende na nossa consciência e a gente consegue perceber as coisas de uma forma diferente. Por mais sutil que seja, a gente consegue perceber que alguma coisinha ficou diferente, alguma coisinha mudou. E isso faz com que você consiga dar um passo à frente, que você consiga ver as coisas de uma outra maneira, né? As pessoas que estão mais acostumadas com práticas devocionais, com os estudos da espiritualidade, conseguem perceber de uma forma um pouco maior, né? Conseguem sentir esses insights de uma forma um pouco mais intensa. E isso é bom porque faz com que a pessoa caminhe mais rápido, né? Mais assim, proativamente na sua transformação e na sua iluminação. Então, veja bem, o Festival de Vesak, o principal objetivo dele é trazer para nós, como humanidade, a iluminação. A iluminação do quê? A iluminação da nossa mente, tá? Da nossa consciência. Então, vocês podem observar que todas as figuras que vocês veem por aí, né, na internet ou em quadros, vocês veem os santos, né, por exemplo, com essa auréola dourada em volta da cabeça, né? É muito comum a gente ver isso até em igrejas católicas, né? Os santos representados com esse halo dourado, né, ao redor da cabeça. O que é isso? Isso está representando a iluminação. Isso está nos indicando que aquele ser, né, que aquela pessoa, aquele ser humano, alcançou algum grau de iluminação, tá? Porque existem vários graus de iluminação, né, gente? A gente vai ancorando energia conforme a nossa capacidade física de suportar essas energias mais intensas. Então, essa iluminação ela é gradual e ela vai sendo potencializada conforme o nosso progresso, né? Nosso progresso interno mesmo. Então, vocês podem observar esse halo dourado em volta dos santos e dos seres que alcançaram um determinado nível de evolução espiritual. Esse halo representa a iluminação do corpo mental. E por que é tão importante a iluminação do corpo mental? A iluminação do corpo mental ela é importante porque é através do nosso corpo mental, da nossa consciência, que a gente consegue criar a nossa realidade. Então, imagina vocês, né? Uma pessoa que ainda não alcançou um mínimo, né, de iluminação do seu corpo mental. Ela vai estar vivendo dentro de um turbilhão de energias conflitantes, né? Então, você veja, a gente pode até observar no dia a dia, né? Quando a gente conversa com as pessoas, né? Aquelas pessoas assim, um pouco confusas, né? Conflitantes, né? Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né? Tá sempre, digamos, sempre andando na contramão, né? A gente até brinca, fala, a pessoa tá sempre na contramão. Por quê? Tá sempre, assim, de cara virada para o progresso espiritual, de cara virada com o seu próprio desenvolvimento. Então, com isso, as energias que a pessoa está criando ao redor dela vão acabar trazendo para a experiência própria dela situações semelhantes. Então, é muito comum a gente ver pessoas que estão ruins, né, reclamarem que a vida está ruim e a vida ainda piorar, né? É muito comum isso. E por que isso acontece? Porque isso é uma lei. Aquilo que você vibra, né, quanto mais você emana um determinado tipo de energia, uma determinada frequência, mais você vai trazer para a sua vida aquela mesma frequência, tá? Então, isso é uma lei. Quando a gente entende, né, esse caminho da energia, quando a gente entende que tudo aquilo que a gente emana, na verdade, nós estamos pedindo para que retorne,
a gente vai tomar mais cuidado com aquilo que a gente está emanando, com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos falando, né? E com aquilo que nós estamos agindo. Então, esse festival de Vesak, ele vem como uma bênção para trazer luz para a nossa percepção mental. Ele vem trazer luz para a nossa consciência. Ele vem trazer o entendimento, tá? E qual é o entendimento que esse grande festival de Vesak, né, na figura de Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda, o que vem trazer para a gente? Vem trazer exatamente isso. Olha, pessoal, quanto mais vocês elevarem a vibração da sua mente, mais vocês vão conseguir transformar a sua vida. Quanto mais luz vocês ancorarem nas vossas mentes, mais vocês vão conseguir enxergar com clareza a realidade da vida, né? Porque quando a gente não tem essa clareza mental, a gente acredita em muitas ilusões, em muitas coisas que não são verdadeiras. E isso só faz com que a gente retarde ainda mais o nosso progresso, tá? Então, como que a gente pode aproveitar bastante esse festival de Vesak? Essa videoaula ela é uma preparação, então você já vai começar a sentir mais ou menos como que funciona a energia, né? Para quem já está familiarizado fica mais fácil, para quem está chegando no canal agora e ainda nunca ouviu falar de Vesak ou não conhece, como que você pode ir se preparando para esse festival de Vesak, para você poder receber, né, todas essas energias. Em primeiro lugar, é você entender que a sua mente é como se fosse um cálice, tá? Então você imagina que na sua cabeça, em cima da sua cabeça, você imagina que você tem um cálice. E esse cálice recebe as energias do cosmos, recebe as energias da sua divina presença, eu sou, né? Do seu lado divino, ascensionado. Então você vai visualizando que nesse cálice você está recebendo uma energia de cor dourada. Por que é cor dourada? Porque a cor dourada ou a cor amarela é a cor que tem a frequência vibratória do nosso corpo mental, tá? Então, sempre que você quiser tonificar a sua mente, tonificar o seu cérebro, tá? Você visualiza uma energia amarela ou uma energia dourada. Isso é um exercício bem bacana de se fazer, tá? Inclusive quando a gente está fazendo algum estudo, né? Ou quando você tem alguma prova para você fazer, você pode visualizar, né, a sua cabeça inteirinha, como está aqui no desenho, né? Pus até para vocês poderem ter mais facilidade para visualizar. Vocês podem visualizar como se fosse esse sol, né, dourado, em volta da sua cabeça, até o seu ombro, assim, do jeitinho que está aí, né? Vocês podem ir visualizando isso dia a dia, tá? Vocês vão perceber como a mente de vocês fica mais tranquila, como ela fica mais serena, né? Por que ela fica tranquila e por que ela fica serena? Porque ela está sendo alimentada com luz, tá? Toda vez que a gente está nervoso, que a gente está esgotado mentalmente, que a gente está com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de concentração, é porque está faltando luz na nossa mente. Então, fazendo esse exercício, que pode ser feito diariamente, quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, você fecha os olhos, imagina 1 minuto, né? Essa energia dourada, amarela, em volta da sua cabeça, você já vai se sentir bem melhor, tá? Você vai perceber que a clareza mental, ela aumenta bastante, tá? Então, gente, vocês se preparando dessa forma para o Festival de Vesak, né? Imaginando esse cálice em cima da cabeça de vocês, quando tiver acontecendo o festival, vocês poderão imaginar toda essa energia sendo ampliada, tá? Isso não é só uma imaginação, isso realmente acontece, tá? Quando a gente entende, quando a gente conhece como funciona essa energia, a gente consegue aproveitar melhor, tá? Como eu falei para vocês, isso
reverte para todos os seres humanos da Terra. Só que quem conhece aproveita melhor do que aquele que não conhece, tá? Então, como que a gente pode aproveitar e se preparar para isso? Nesses dias que antecedem ao Festival de Vesak, que vai acontecer no dia 12, vocês podem já começar a ir fazendo esse exercício de visualização dessa energia dourada ao redor da cabeça de vocês, tá? E não pensem em nada, não fica pensando em nenhuma coisa enquanto você estiver visualizando essa energia dourada em volta da sua cabeça, tá bom? Que é justamente para ir treinando a sua mente a ficar serena, a ficar calma, tranquila. Deixa essa energia ir nutrindo todas as estruturas da sua mente, do seu cérebro, tá? Porque a nossa mente, ela precisa estar serena, tá? Ela não pode estar conflitante. E por que existe o conflito? Existe o conflito porque existe falta de luz, falta de iluminação. Então, um dos maiores ensinamentos que Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, trouxe para a humanidade era exatamente serenar a mente, né? Deixar a mente tranquila. Quando a gente deixa a nossa mente tranquila, que é uma coisa bastante difícil, tá? A gente sabe que não é fácil, por isso a gente precisa se empenhar para isso, né? Quando você consegue deixar sua mente tranquila, serena, você consegue perceber as orientações que o seu eu superior tem para te dar. Então, a gente não fica batendo a cabeça tentando resolver os problemas, porque os problemas estarão aí, né? Os problemas sempre estarão aí porque fazem parte de uma realidade de terceira dimensão, que é onde nós estamos. Mas a gente tem ferramentas para poder resolver esses problemas de uma forma mais sábia, né? Inclusive, essa cor amarela, essa cor dourada, né, também é a cor da sabedoria. Então, uma pessoa que tem a mente iluminada, ela tem a sabedoria, né? Sabedoria é você colocar em prática tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é quando você busca, né, meios, quando você busca conteúdos, quando você busca ferramentas para poder se melhorar. E sabedoria é quando você põe em prática todo o conhecimento que você buscou, todo o conhecimento que você adquiriu. Você transforma o conhecimento em prática, né? Você age com aquilo que você adquiriu de conhecimento. Isso se chama sabedoria. Por isso que a gente conhece, né, os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, eles são conhecidos também como mestres de sabedoria. Por quê? Porque eles adquiriram o conhecimento necessário para vencer os mesmos obstáculos que a gente atravessa no dia a dia e conseguiram transformar aquele conhecimento em prática. E aí, essa transformação se chama sabedoria. Então, gente, Siddhartha Gautama, o Buda, ele conseguiu alcançar essa sabedoria, iluminando a sua mente, né? Ele conseguiu, na verdade, transformar, né, todo o conhecimento que ele buscou, todas as experiências que ele viveu, né, tudo aquilo que ele almejou para entender, né, todos esses conflitos que existiam na época em que ele viveu, exatamente para tentar descobrir o que era aquilo. E ele descobriu que quanto mais ele se aquietasse, quanto mais ele deixasse a mente quieta, serena, mais ele ia conseguindo iluminá-la, clareá-la. E nessa iluminação, né, nessa clareza mental, ele começou a receber todas as orientações do seu eu superior para a realidade dele em que ele estava vivendo. Assim como nós também temos o nosso eu superior e também temos muitas informações que o nosso eu superior tem para nos passar, porém,
como a gente não consegue serenar a nossa mente, a gente não consegue perceber. Então, gente, essa fase de preparação para o Festival de Vesak, ela é bastante importante, né? Para você que tem afinidade com o assunto, para você que tem afinidade com a prática, né? Para você que está trilhando o seu caminho espiritual, a sua evolução interna, né? A sua transformação, essa preparação ela é muito importante. Então, como que você pode se preparar ainda melhor, né? Você pode fazer essa prática da visualização desse halo dourado em volta da sua mente, tá? Fechar os olhos e realmente visualizar. Você precisa usar a sua mente criativa e enxergar essa energia amarelo, dourada ao redor da sua cabeça. E se você conseguir segurar essa visualização por até 1 minuto, você já vai ver que você vai sentir bastante benefícios com isso. Com a prática, né, você vai conseguindo fazer com que esse tempo aumente e você vai experimentar outras percepções bastante interessantes, né, vindas do seu próprio eu superior. Então, gente, eu deixo vocês nessa aula de hoje com essa dica, tá? Para vocês já irem se preparando. E no próximo dia 12, a gente vai fazer mais uma videoaula exatamente no dia do Festival de Vesak, tá? Com umas orações bem apropriadas para a data, para a gente ancorar ainda mais essa energia, tá bom? Então, gratidão pela sua sintonia. Se você já é inscrito no canal, minha gratidão novamente. Se ainda não é, eu aproveito e faço o convite. Veja se tem conteúdos que você gosta, conteúdos que te ajudam no seu crescimento interior. E aí você se aproveita, se inscreve e ativa o sininho também. Cada vez que entrar uma publicação nova, você vai ser notificado e estará sempre por dentro das nossas publicações. Gratidão mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade.